O ceifador da lua cheia. Capítulo 28. A razão pela qual Gunsan acordou foi puramente por causa de um sentimento sinistro. Seus nervos o incomodaram. O Gunsan não ignorou seus instintos. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que chamou sua atenção foi o buraco de ventilação no teto. Ele não conseguia ver a olho nu, mas podia instintivamente sentir que havia algo dentro do respiradouro. Bang! Foi então. De repente, ele estava com falta de ar. Sua garganta estava sufocada e seu corpo estava pendurado no teto. Ao mesmo tempo, a ventilação foi quebrada e um objeto negro caiu. Era o Piuai. Em sua mão estava a corda apertando o pescoço de Gunsan. Quando Piuan desceu do teto, a figura de Gunsan subiu. Ah! Irmão mais velho! Assim que a mulher gritou de surpresa, Piuan a chutou no estômago. A mulher, que estava indefesa, desmaiou sem conseguir soltar um grito porque seus órgãos internos foram sacudidos. Skiak. Naquele momento, Gunsan, que estava se debatendo no ar, cortou a corda acima de sua cabeça com a mão. Sua mão, que havia sido injetada com ki interno, era como uma espada em si. A corda foi imediatamente cortada e Gunsan encontrou a liberdade. Gunsan jogou a corda que segurava seu pescoço e gritou: "Quem é você?" Em vez de responder, Piuan pegou a espada que estava no chão e correu em direção ao Gunsan. Clang! Sua espada em direção ao pescoço de Gunsan. Ele atingiu a espada de Piuan com a lâmina de sua mão. Jiun! A espada ricocheteou. Mesmo que ele tenha colidido a lâmina com as próprias mãos, não houve um único arranhão na mão de Gunsan. Era Jiao Yangsou, uma técnica secreta da seita Qixen. Gunsan atingiu um nível em que ele poderia usar a esgrima sem realmente empunhar uma espada. Ele bufou. Para um assassino ousar vir aqui. Gunsan correu em direção a Piuan e balançou sua mão. Então um fósforo parecido com uma nuvem surgiu e atingiu Piuan. Urg! O corpo de Piuan deslizou para trás enquanto ele soltou um gemido. Havia sangue em seus lábios. Ele foi ferido com um único golpe. Gunsan avançou com prazer. Naquele momento, Piuan chutou uma das adagas que estavam no chão. A adaga voou precisamente na cabeça de Gunsan. Eung! Gunsan pegou a adaga entre os dedos. Embora fosse uma espada curta que não alcançava o comprimento de uma espada que costumava usar, ele sentiu que seu coração estava tranquilo enquanto segurava uma arma na mão. Embora ele fosse bom em artes marciais com as próprias mãos, ele ainda era mais confiante com suas habilidades de luta com espadas. O comprimento da espada não afetava seu ataque. Do quão bem versado Gunsan era quando se tratava de espadas. Xist! Ele liberou uma das esgrimas da seita Qixen, a espada da queda vermelha. Todo o piso subterrâneo parecia estar tingido com o brilho vermelho que emanava de sua espada. Piuan sentiu uma extrema sensação de crise. O peso contido na espada de Gunsan era tão grande que ele não conseguia suportar. Pite, pite, pite. Em um instante, Piuan foi ferido em 3 lugares. Nenhuma das feridas era leve. Werg! Piuan soltou um grito e cambaleou. Mas ele perseverou sem cair. Gunsan disparou contra Piuan. Piuan evitou todos esses ataques por um fio de cabelo. Você é muito bom. Uma luz cruel brilhou nos olhos de Gunsan. Ele continuou a pressionar Piuan como um gato brincando com um rato. Todo o corpo de Piuan foi gradualmente manchado com sangue da formidável esgrima de Gunsan. Gunsan estava entediado. Todos ao redor dele geralmente o bajulavam, mas o esforço tornou-se chato. Gunsan se destacou desde a infância. Sua formidável inteligência facilitou o aprendizado de qualquer arte marcial. Todos aplaudiram seu notável crescimento, e os mais velhos da seita Qixen lhe ensinaram artes marciais. Provavelmente foi a partir disso. Aprender artes marciais não era mais divertido. As artes marciais que outros tiveram que aprender por mais de um ano, ele aprendeu em um mês. Como aprendeu tão facilmente, seu interesse pelas artes marciais começou a cair. A partir desse momento, ele começou a se interessar por mulheres. Havia muitas mulheres que o bajulavam. Ele também estava em uma idade de sangue quente, então não recusava qualquer mulher que se aproximasse dele. Se fosse só isso, não seria grande coisa.
O problema surgiu quando ele tomou uma mulher à força. Naquela época, o Algum-san estava bêbado e perdeu o julgamento. Quando ele conheceu uma certa mulher, sua beleza fez o Algum-san agir como uma fera enquanto ele tomava a mulher à força. A mulher, que se sentiu envergonhada, cometeu suicídio fazendo sua família desmoronar. O Odipo mal administrou a situação e ordenou que o Algum-san passasse um ano inteiro treinando isolado. Embora ele tenha admitido seu erro, o fato de o Algum-san ter que ser colocado em liberdade condicional por um ano foi um tratamento cruel que foi difícil para ele aceitar. Então seu coração estava cheio de descontentamento. Até mesmo enquanto segurava uma discípula em seus braços, a deterioração em seu coração não desapareceu. Então, o ataque do assassino explodiu sua raiva. O pai daquela puta mandou você. O Algum-san confundiu Pio-an como um assassino enviado pelo pai da mulher que ele estuprou. O pai da mulher era uma força a ser reconhecida. Ele tinha fortuna suficiente para contratar alguns assassinos. Pio-an não respondeu. Sua atitude provocou sua raiva mais ainda. O Obusan realizou o ataque de espada da seita King-Shen que ele aprendeu como se estivesse com raiva de Pio-an. Sis. Todo o porão subterrâneo foi preenchido de sua esgrima. Foi só então que Pio-an percebeu o quão grande artista marcial o Obusan era. Da espada de Obusan, 3 espadas saíram. Pelo menos era uma adaga. Se ele tivesse uma espada longa, seu pescoço teria sido separado de seu corpo. É por isso que Pio-an deliberadamente jogou uma adaga e a segurou. Pio-an não se atreveu a bloquear a espada na frente dele, então ele conseguiu evitar o ataque de Algum-san com a técnica de Nao Yolta Go. Haha! O Algum-san seguiu Pio-an e espalhou. Nesse momento, Pio-an chutou com o pé uma espada que estava fincada no chão. Kang! No entanto, a espada que ele chutou colidiu com a adaga de Algum-san e ricocheteou. Pio-an agarrou a espada no ar e a balançou. Que engraçado! Como ousa me atacar com minha própria espada? O Algum-san, que era um artista marcial até a ponta dos dedos, mudou sua espada. Em vez do Sheongan Ogun, foram as 72 ondas de espada, uma das técnicas secretas da seita King-Shen. Como se as ondas estivessem batendo 72 vezes, a espada giratória tinha um poder tremendo que era difícil para qualquer mestre de Jianhu lidar com facilidade. As 72 ondas de espada não era a técnica de esgrima mais forte da seita King-Shen. Mesmo que houvesse mais algumas técnicas com poder mais forte do que isso, o Algum-san estava mais familiarizado com as 72 ondas de espadas. Ele ficou fascinado com as 72 ondas de espadas desde tenra idade. Como faz muito tempo que aprendeu, chegou em um ponto em que consegue executar a técnica até mesmo de olhos fechados. Sis. Golpes de espada afiadas voaram em sucessão como ondas. O corpo de Pio-an parecia estar em perigo como se fosse ser dilacerado a qualquer momento. Pio-an correu atrás da mulher que anteriormente foi chutada por ele. Se mexa! O Alguzan chutou o corpo da mulher com quem ele fez amor pouco tempo atrás. A mulher saltou e bateu na parede. Como resultado, os nervos de Algum-san foram temporariamente distraídos. Foi quando a luz vermelha nos olhos de Pio-an brilharam. Ele balançou sua espada na direção errada como se tivesse desistido de tudo. Um sorriso apareceu no canto de sua boca. Tolo! Então o inacreditável aconteceu. A espada de Wolfsan, que estava furiosa como uma onda, foi bloqueada pela espada de Pio-an. O quê? O Algum-san descartou isso como uma coincidência e novamente desdobrou suas 72 ondas de espadas. Mas desta vez, ele foi bloqueado pela espada de Pio-an. Pio-an interrompeu seu ataque, como se já conhecesse a esgrima de Algum-san com antecedência. Na verdade, ele conhecia. As 72 ondas de espada exibidas por Algum-san eram a arte marcial que Pio-an conhecia. A técnica desconhecida que ele aprendeu na cavidade subterrânea era as 72 ondas de espadas. 3 das 27 crianças aprenderam as 72 ondas de espada. 2 dos 3 foram atacados pelas outras crianças, sendo Pio-an o único sobrevivente. Pio-an aprendeu as 72 ondas de espadas para sobreviver. Então, ele conhecia as características dela melhor do que ninguém. Embora sua compreensão e maestria possam estar atrasadas em relação à onça,
Ele o superou em termos de entendimento da técnica. Para Aung San, as 72 ondas de espada eram simplesmente uma espada que ele dominava. Mas para Pi Yuan, as 72 ondas de espada eram a única esperança que ele esperava usar para sobreviver. Pi Yuan golpeou com sua espada. Foi um golpe comum que dependia de seus instintos. No entanto, sua velocidade e direção superaram as expectativas de Aung San. Mente veloz. A velocidade da mente move o corpo. Nesta única chance, Pi Yuan arriscou tudo o que tinha. Pug! A espada perfurou seu peito. A espada de Pi Yuan perfurou o peito de Aung San. Kyug! O Aung San vomitou sangue. O sangue derramado da boca de Aung San havia encharcado o rosto de Pi Yuan. Como pessoas como você podem usar as 72 ondas de espada? Embora Pi Yuan não soubesse, a técnica que ele inadvertidamente usou era semelhante às 72 ondas de espadas. Ele executou as 72 ondas de espada enquanto destruía as 72 ondas de espada de Aung San. Ninguém mais sabia, mas Aung San foi capaz de reconhecer isso. Pi Yuan não respondeu. Ele não podia. Parecia que a energia se espalharia e entraria em colapso se abrisse a boca. No breve momento do confronto, Pi Yuan usou tudo o que tinha. A chave era fazer Aung San executar as 72 ondas de espadas. Lin Sayol disse que a esgrima desconhecida, as 72 ondas de espada, eram as artes marciais dominadas de seu alvo. Pi Yuan pensou que havia uma chance de ganhar se ele deixasse o Aung San realizar as 72 ondas de espadas. É por isso que desesperadamente ganhou tempo para usar as 72 espadas. Esta foi a primeira vez que ele usou a técnica de cultivo de visão do trovão na prática. Foi uma aposta que poderia custar sua vida. Sua aposta pode ter sido um sucesso, mas ele sofreu ferimentos graves em troca. Ele tinha que sair daqui rapidamente. Pi Yuan olhou para a mulher por um momento. A mulher que havia sido atingida por Aung San estava enlouquecendo. Pi Yuan saiu do porão subterrâneo pelo buraco de ventilação. A partir de agora, era uma corrida contra o tempo. Ele tinha que ficar o mais longe possível da seita Qingshen antes que percebessem. Xiong Yu era um dos membros da seita Qingshen e estava encarregado do Yaxeondang. Embora ele não seja tão forte em artes marciais quanto seu irmão de alto escalão Xiong Yu, Qingming Aung San, ele era bem versado em medicina e era respeitado por muitos de seus discípulos. Xiong Yu olhou para seu discípulo, Jin Guan, com uma carranca na testa. O que você quer dizer? Dojin está aqui. Dojin não estava andando pela montanha coletando ervas? Também achei. Jin Guan fez uma expressão confusa. Foi ele quem instruiu Dojin a coletar as ervas na montanha. Mas ele ouviu uma notícia estranha. Foi dito que Dojin, que havia saído sob suas ordens mais cedo, retornou à seita Qingshen por algum motivo. Houve também testemunhos dos discípulos que viram Dojin. Jin Guan vagou pela seita Qingshen em busca de Dojin. No entanto, Dojin não foi encontrado em nenhum lugar. Isso é tão estranho. Não é do feitio de Dojin ousar desobedecer minhas ordens. Ele está até vagando pelos terrenos sem permissão. Eu também tenho procurado por ele, mas não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. Não é possível que os outros discípulos se confundiram? Várias pessoas já disseram que o viram. Onde foi a última vez que você viu Dojin? Perto do Palácio da Lua Brilhante. Vamos lá. Sim. Os dois deixaram Yaxeondang e foram para as proximidades do Palácio da Lua Brilhante. Xiong Yu agarrou o homem que estava guardando o Palácio da Lua Brilhante e perguntou. Você viu Dojin? Eu o vi vagando por aí. Sério? Sim. Por quê? Em vez de responder, Xiong Yu franziu a testa. Algo não parecia certo. É estranho que Dojin, que tinha ido dar uma volta na montanha e coletar ervas, voltou sem dizer uma palavra. Então foi visto vagando pelo Palácio da Lua Brilhante. Algo estranho estava acontecendo. De repente, os olhos de Xiong Yu se voltaram para o Palácio da Lua Brilhante. O Aung San está lá dentro? Sim. Ele está treinando isolado. Envie-lhe uma mensagem que eu vou visitá-lo. Isso é. Quando o discípulo, Li Daijai, hesitou, o rosto de Xiong Yu se distorceu. Ele trouxe uma mulher de novo. Peço desculpas. O discípulo Li Daijai rapidamente abaixou a cabeça. Ele não podia ousar mentir para Xiong Yu. Vou entrar.
Xiong Yu empurrou o discípulo e entrou no Palácio da Lua Brilhante. Li Daijai, que estava guardando a residência, não se atreveu a impedi-lo. Como você faz isso? Ele o seguiu apressadamente, esperando que uma tempestade caísse em breve. Depois de olhar o interior do Palácio da Lua Brilhante por um tempo, Xiong Yu encontrou a entrada para o porão subterrâneo. Quando a fechadura foi ativada, a entrada se abriu com um som abafado. Xiong Yu, Jingguan e Li Daijai desceram para o porão subterrâneo pela entrada. O cadáver de Ogunsan os cumprimentou. O quê? O Ogunsan. Xiong Yu correu em direção a Ogunsan e olhou para sua condição. No entanto, o Ogunsan já havia parado de respirar. Quem ousa? O rugido de Xiong Yu ecoou pelo porão subterrâneo. Jingguan, que entendia a situação, correu para os quartos superiores e gritou. É um assassino. Um assassino matou o irmão mais velho, o Onsa.